Então você acha que antigamente videogame era coisa só de meninos? Deixa eu te apresentar Carol Shaw, a primeira designer de games profissional da história e criadora do River Raid, aquele clássico do Atari 2600. Carol Shaw, nascida em 1955 na Califórnia, é considerada a primeira designer de games profissional da história e ficou muito conhecida por ter criado o clássico River Raid do Atari. Mas temos muito mais para contar sobre a Shaw. Ela era filha de um engenheiro mecânico e não gostava de brincar com bonecas igual as outras meninas naquela época, e preferia brincar com modelagem de transporte ferroviário, ou seja, brincar de trenzinho, literalmente. Ela construía ferrovias em escala reduzida, com elementos de cenário como pontes, edifícios, carros, portos, e depois colocava os trens para fazer os trajetos. Esse era o seu passatempo favorito até o high school, ou colegial. E foi na época do colégio que Shaw teve contato com um computador pela primeira vez e descobriu que era possível jogar games baseados em texto. A paixão por computadores a levou para a Universidade da Califórnia, em Berkeley, onde ela se formou em Engenharia Elétrica e Ciências da Computação em 1977. E por falar em Califórnia, nesse mesmo ano, o Eagles gravou o sucesso icônico Hotel California. Um ano depois de se formar, em 1978, e logo após a conclusão de seu mestrado, Shaw foi contratada pela Atari para trabalhar com criação de jogos para o Atari 2600. Quase esqueci as referências musicais das épocas, típico do canal. Então, 1978 foi o ano do Bee Gees e da discoteca. Clássicos como Night Fever, Staying Alive e How Deep Is Your Love foram gravados nesse ano. Na verdade, se isso fosse um canal de música, haveria um vídeo enorme só para falar de 1978, porque o que teve de clássicos criados nesse ano foi brincadeira. Sem falar que foi o início do pós-punk. Mas voltando a falar da Carol. Seu primeiro desafio na Atari foi criar o jogo Polo, que era um produto promocional para Ralph Lauren. Mas que no fim das contas nunca viu a luz do dia porque a Atari cancelou. Mas logo na sequência veio o game 3D Tic-Tac-Toe, o famoso jogo da velha. E esse foi o primeiro jogo produzido por Shaw e publicado em 1978, e contribuiu com outros jogos da Atari, como Super Breakout e Othello. Aliás, você sabia que esse Super Breakout é uma sequência do jogo Breakout? E sabe quem criou esse jogo, Breakout? Foi o Steve Wozniak, Woz para os mais íntimos. Pois é, estamos falando do Woz da Apple. Quem também trabalhou na Atari foi o Steve Jobs, e era para ter sido Jobs o criador do Breakout. Mas ele estava com muita dificuldade e acabou deixando para o Woz fazer o trabalho. Esse é o Tech History Channel e temos muitas histórias e curiosidades interessantes como essas para te contar. Mas isso só vai ser possível com o seu apoio. Deixe o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal se quiser saber mais sobre a história do Woz, do Jobs, da Apple e outros assuntos envolvendo a Atari. Então, voltando ao assunto. Na Atari, o colega de Shaw, Mike Albove, a colocou em uma lista de revelações pouco conhecidas na Atari, porque ela era a melhor programadora do 6502, que era o processador usado no Atari 2600, assim como em outros computadores muito populares, como os 8 bits da Commodore, o Apple I e II. Shaw saiu da Atari em 1980, mesmo ano em que a Debbie Harry e o Blondie gravaram Call Me, e ela ficou 2 anos trabalhando como programadora em uma empresa sem nenhuma relação com games. Mas, em 1982, voltou para o mercado gamer e foi contratada pela Activision, onde ficou apenas 2 anos. Mas foi o suficiente para consolidar a sua marca na história de uma vez por todas, com a criação do River Raid. Lançado em 1982, mesmo ano em que Vince Clarke e Alison Moyet se juntaram para criar o Yazoo, o River Raid é um jogo que tem a visão de uma perspectiva de cima para baixo, e o jogador pilota um avião de combate sobre um rio chamado Rio Sem Retorno, em um ataque atrás das linhas inimigas. A aeronave do jogador só pode se mover para a esquerda e para a direita, e não pode manobrar para cima e para baixo na tela, mas pode acelerar e desacelerar. O avião do jogador cai se colidir com a margem do rio ou uma embarcação inimiga, ou se o jato ficar sem combustível, considerando que o combustível pode ser reabastecido, e se o jogador evitar danos, a jogabilidade é basicamente ilimitada. O jogador ganha pontos por atirar em tanques inimigos, helicópteros, depósitos de combustível, outros aviões e pontes. O avião é reabastecido quando sobrevoa um depósito de combustível, e uma ponte marca o fim de um nível de jogo. Destruir pontes também serve como checkpoint no jogo.
Se o jogador bater o avião, ele reiniciará na última ponte destruída. A jogabilidade é incrivelmente simples, intuitiva e divertida e foi revolucionária na época. Olha só, o Atari é um console sem memória de vídeo e o jogo tinha que caber em uma memória ROM de apenas 4 KB. Você sabe o que são 4 KB? Bom, supondo que você crie 15 postagens do Twitter usando o máximo permitido de caracteres por post, você não conseguiria nem mesmo 15 postagens. E dentro dessas limitações, o jogo ainda era capaz de oferecer uma quantidade absurda de cenários que não eram aleatórios nem repetitivos. A genialidade de Shaw a levou a criar um algoritmo que coubesse nesses 4 KB, que renderizava o cenário dinamicamente e o comportamento dos inimigos, e nos fazia acreditar que tudo era aleatório e infinito. Sabe aquela empresa onde a Shaw trabalhou entre a Atari e a Activision? Pois bem, ela retornou para essa mesma empresa, a Tandem Computers, que criava sistemas de tolerância de falhas para dispositivos que trabalhavam com transações, como caixas automáticos de banco, entre outros. Ficou por lá por 6 anos e decidiu se aposentar prematuramente, no mesmo ano em que o Depeche Mode gravou Enjoy the Silence e a Madonna gravou Vogue. Ou seja, em 1990, com apenas 35 anos de idade, ela tomou essa decisão totalmente baseada no sucesso do River Raid. A aposentadoria de Shaw deixou um legado enorme e valioso em vários sentidos, e por tais feitos ela é muito respeitada e reconhecida até os dias de hoje. Em 2014, o New York Times publicou um artigo sobre as mulheres pioneiras dos games, que foram subestimadas e nomeou Shaw como uma das precursoras do mercado. E em 2017, Shaw recebeu o Industry Icon Award no The Award Games, e nesse mesmo ano ela doou todo o seu acervo pessoal de suas obras, incluindo games, caixas dos games, códigos-fontes e designs para o Strong National Museum of Play. Hoje, com mais ou menos 67 anos, ela mora na Califórnia com Ralph Markle, seu marido, e continua a ser uma grande inspiração para todos nós em vários aspectos. Essa foi a história de Carol Shaw e seu aviãozinho que conquistou a primeira geração de gamers e que virou uma lenda e fez história. Esse é o Tech History Channel. Até o próximo vídeo!